Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami comentando sobre o tripé macroeconômico e político fiscal. O auditor e perito contador Vitor Stankiewicz falando sobre os benefícios do estudo para os empresários, que gera melhoria na gestão e crescimento a longo prazo. O professor do INSPER, Roberto Dumas, fazendo uma análise do panorama econômico. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe Roberto Paranhos do Rio Branco, chairman da Câmara de Comércio Brasil-Índia. Fique conosco. Olá, pessoal do SINP. Sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar um assunto muito importante que, apesar de falar sobre famílias, acaba impactando como consumidor das pequenas e microempresas, que é o endividamento das famílias. Praticamente no Brasil hoje, nós temos 80% das famílias endividadas. Desses 80%, praticamente 30% estão inadimplentes. Não estão conseguindo pagar a dívida dela com um prazo de mais de 90 dias. E isso acaba impactando o negócio das micro e pequenas empresas. Por que essa inadimplência e por que esse aumento do endividamento? Lembre-se que na época da pandemia a taxa de juros estava 2% e muita gente tomou empréstimo. Agora a taxa de juros básica, Selic, para controlar a inflação, está em 15%. Mas a taxa de juros média de banco para a pessoa física, segundo o último dado do Banco Central, está em 58%. E as famílias, elas têm uma peculiaridade de tomar empréstimo ou de se alavancar em cartão de crédito parcelado, que é o pior instrumento de crédito, porque cobra 440% ao ano. Então, existe esse risco para as pequenas e microempresas que dependem dessas famílias. E a tendência não é de melhora, porque com esse aumento de taxa de juros, com a desaceleração da economia e provavelmente o aumento do desemprego, a inadimplência das famílias, a inadimplência das micro, pequenas e médias empresas pode piorar. E isso é muito complicado num cenário onde as taxas de juros são muito elevadas. Quem determina a taxa de juros é justamente o Comitê de Política Monetária. Nossa meta de inflação é 3%. A inflação, segundo o IBGE, segundo o IPCA, está rodando mais ou menos entre 5% e 15%, os últimos dados que saíram. Ora, se a meta da inflação é 3% e a inflação está em 5,15%, é óbvio que o Banco Central vai continuar praticando uma política monetária contracionista com aperto na taxa de juros. E isso, para quem lê a ata do cupom do Comitê de Política Monetária, ele deixa muito claro. As taxas de juros vão ficar elevadas por um período bastante prolongado. Então é importante que nós tomemos cuidado. É uma bruta de uma oportunidade de ganhar consumidores, não obstante, vamos levar em consideração que a inadimplência do teu consumidor pode aumentar e te prejudicar. Fico por aqui e mais breve espero trazer notícias um pouco melhores. Um grande abraço. Uma coisa que a gente sempre comenta é que a economia, apesar de parecer uma coisa extremamente complexa, ela é meramente uma relação de causa e efeito, ou seja, é simples de entender os fenômenos econômicos ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos um conjunto de indicadores denominados tripé macroeconômico. Através desse tripé, nós temos a avaliação de como anda a economia e temos a condição de ter uma perspectiva sobre aquilo que pode acontecer no futuro. Com a inflação, por que a inflação tanto preocupa? Porque uma inflação alta, ela tira o poder de compra das famílias. E à medida que tira esse poder de compra, isso faz com que a demanda agregada da economia se reduza, consequentemente impactando negativamente sobre o PIB.
Justamente para evitar esse tipo de comportamento da economia é que vem a importância da política monetária. A política monetária, para tentar contornar esse processo inflacionário, ela eleva a taxa de juros, que faz também com que a demanda agregada caia, ou seja, o custo do crédito fica mais alto, consequentemente impactando negativamente sobre o PIB. Um outro elemento importante nesse tripé macroeconômico é como o governo conduz a sua política fiscal. E o que nós temos visto ultimamente é que o governo se preocupa muito com o lado arrecadatório, esquecendo um pouco do lado dos gastos, que seria o elemento mais importante para fazer com que, então, o resultado primário ele fosse mais adequado dentro da chamada meta fiscal. Ora, à medida que nós temos o resultado primário negativo, ele é insuficiente para pagar os juros que estão crescendo, principalmente em função da elevada taxa de juros. Então isso faz com que o resultado final, que nós denominamos resultado nominal, ele cresça cada vez mais. E à medida que ele cresce, surge a necessidade de financiar essa dívida. E esse financiamento da dívida acaba comprometendo o uso da poupança doméstica, justamente fazendo então com que os investimentos na economia caiam. E o terceiro elemento, a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, à medida que ela se eleva, isso acaba comprometendo custos de produção. Custo de produção que impacta sobre o preço do produto final para o consumidor, fazendo então com que a economia ela comece a entrar, não em colapso, mas também tendo uma pressão inflacionária mais forte. Ora, todo esse conjunto, ou o comportamento desses três indicadores, inevitavelmente vão impactar sobre o PIB. Tanto é que a projeção do PIB para este ano de 2025, hoje está em 2,18%, enquanto a economia mundial tende a crescer 3,2%. Para 2026, a projeção é de 1,8% contra 3% da economia mundial. E pior, para 2027, nós temos aí uma projeção de um crescimento de 1,83%. Ora, esse é o cenário que nós vislumbramos. E aí vem a grande pergunta. Empresas, como vocês estão se preparando para contornar essa situação? Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP. Absolutamente não há idade máxima para que você volte a estudar. Esta foi a frase que reiterei pelo menos 3 vezes ao meu novo amigo José Fonseca. José Fonseca tem 45 anos, tem uma microempresa e ele fabrica móveis planejados e tem 6 colaboradores. Já está instalado há alguns anos, o negócio é próspero, ele vai muito bem e ele, o José Fonseca, tem esta dúvida. Ele me disse que está sentindo certa falta em alguns argumentos, fundamentos ligados à área da administração que podem fazer com que ele prospere ainda mais os seus negócios. Esta foi a minha resposta ao José Fonseca. Ele que fez o 2º grau, agora quer ingressar nos bancos acadêmicos da universidade e da faculdade. Sim, José, volte no ano que vem como você deseja. Qual curso seria a melhor opção para você, José Fonseca? Muito bem, aí vai do seu gosto. Será que você quer fazer o curso de administração na faculdade, José? Para ajudá-lo na sua empreitada, notadamente interna lá na sua empresa, na sua microempresa? Ou ciências contábeis, como você me disse? Bem, aí é questão de gosto. Você vai ter que saber compreender que a administração, no curso de administração, você terá algumas matérias muito específicas ligadas, claro, à arte de administrar uma empresa. Você terá, por exemplo, José, matérias específicas lá no curso de administração, como técnicas de compras, técnicas de vendas, marketing, publicidade, recursos humanos, treinamento e daí vamos. Veja que em administração, José, você tem um contexto mais macro de como enxergar a sua empresa, a sua organização.
Já no outro curso desejado por você, você vai ter que escolher, José, Ciências Contábeis, formar-se como não contador, serão outras disciplinas muito mais micro, voltadas exclusivamente para contabilidade. Orçamento, fluxo de caixa, custos, resultado, performance, demonstrações contábeis e daí vamos. Recomendei ao meu novo amigo José Fonseca que ele vá até as universidades que ele deseja aqui começar os seus estudos no ano que vem e converse, marque um horário com o coordenador dos 2 cursos para você se sentir, José, confortável na escolha do novo curso que você vai sim, José, voltar a estudar no próximo ano, no ano que está se aproximando, inclusive. Neste interim, José, recomendo que você, associado que é do SIMP, faça aí um tour lá nos cursos, dos mais de 1000 cursos que o SIMP tem, que poderão ajudá-lo na sua empreitada também, mas não deixe de voltar à faculdade no ano que vem, José. Fui claro? Muito obrigado a todos, foi uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Eu estava procurando um curso de maquiagem para fazer e encontrei um por R$ 29,90. Navegando na internet, eu acabei encontrando vários cursos, mais de 1.100 na plataforma, por R$ 29,90 e mais a associação do SIMP por R$ 15. Foi incrível. Ao invés de um, agora eu estou fazendo vários. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Roberto Paranhos, do Rio Branco, chairman da Câmara de Comércio Índia-Brasil. É um prazer tê-lo conosco. Uma alegria, Cury, você é amigo de tantos anos, um prazer enorme estar com você. Muito obrigado, prazer é nosso. Bem, Índia está indiscutivelmente no epicentro de muitas coisas que irão ocorrer. O senhor, como representante da Câmara de Comércio, claro que tem longas e fortes ligações, não só com a Índia, com o Brasil. Nos conta um pouquinho com a visão, no primeiro escalão, dos governos nessa nova geopolítica mundial comercial que está sendo colocada pelo presidente dos Estados Unidos, presidente Trump. Veja bem, Cury, um amigo meu e nós há 20 anos estamos na estrada, 21 anos, acreditando na imensa oportunidade que a Índia sempre representou. Sim. Levou muito tempo para, de fato, os brasileiros, principalmente, talvez o próprio mundo, se aperceber do que tem acontecido com a Índia. Verdade. Nós sabemos hoje que a Índia é a 4ª potência do mundo, é a 4ª economia do mundo. Sim. Em breve, segundo os entendidos, será a 3ª. Sem dúvida. Então, de fato, você tem a maior população do mundo, nós temos uma relação excepcional, Brasil-Índia, Índia-Brasil, os indianos se sentem bem aqui, nós lá, ainda que cada um tem suas diferentes culturas, mas temos, dentro da Ásia, acho que temos um relacionamento muito próximo. Então, vemos que, de fato, a Índia, que teve sempre um relacionamento privilegiado com a Rússia, até o mundo começar a descobrir a importância geopolítica da Índia, Sim. o próprio Estados Unidos começou a perceber as dificuldades que a Índia tinha com a China, esse negócio todo, sem falar na questão do Paquistão. De fato, você vê que agora, há pouco tempo, nessa briga toda que os tarifaços estão provocando, Terrível. não é? Em que, de fato, então, querendo ou não, o Trump está revolucionando o mundo, mas também está aproximando muitos países, como é o caso da Índia e do Brasil, mais ainda. É o que eu dizia ainda há pouco para você. Estávamos recentemente com uma missão importante na Índia, Sim. no auge do tarifaço de 50% para a Índia, 50% para o Brasil. Então, isso provocou realmente uma aproximação maior. A prova disso é que o vice-presidente Alckmin está indo hoje ou amanhã, está chegando na Índia, 16 e 17, para uma reunião importante, com vários empresários, inclusive. O presidente Lula deve ir no começo do ano que vem para a Índia, apesar que estiveram recentemente juntos aqui no BRICS, na reunião que houve no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o mundo hoje está se percebendo da importância da Índia.
você vê na própria pandemia, o mundo se deu conta que grande parte das vacinas do mundo são produzidas pelos indianos. Sim. A força deles no setor farmacêutico, sem falar em muitos outros setores, inclusive da defesa. Agora, dentro dessa nova configuração, que passa por uma política internacional, senhores presidentes, ministros, enfim, a estrutura governamental dos vários países, agora vamos trazer isso aqui para baixo para os empresários. Os empresários, de uma forma geral, na sua avaliação, como é que eles estão se relacionando? Muito bem, ótimo, acordando, outros dormindo? Qual a sua avaliação como presidente da Câmara? Eu, de toda a minha vida, Julio, você que também tem uma vida importante a nível até internacional, eu sempre tive uma relação forte. Eu nunca vi nenhum país dos que eu tive, e muitos deles negócio, um povo com tanto apetite para negócio. Não tem dia, não tem hora. Então, o indiano sempre está muito aberto à negociação. O brasileiro padeceu sempre um pouco, talvez até pela falta de falar bem inglês, essa coisa toda, mas tudo isso tem melhorado, principalmente com os jovens, as novas gerações. Então, isso está se ampliando, eu ainda comentava. O ano passado, tivemos 48 missões brasileiras à Índia, que foi um marco importante, porque todo mundo antes se queixava, não, é longe, claro. Mas você vai para a China toda hora. É verdade. Porém, a China realmente tem um volume de negócios maior. De qualquer maneira, isso está sendo realmente ultrapassado. Tivemos 44 missões da Índia ao Brasil ano passado, e com frequência estamos tendo agora idas e vindas e oportunidades que o mundo virtual também propicia. Sim. Eu criei, há anos atrás, um CEO Fórum Brasil-Índia, que até o Ratan Tata, que quem conhece o Grupo Tata, que é um dos maiores da Índia, morreu recentemente, gigante. Ele era realmente o coordenador do lado da Índia. E do Brasil era o lado do pessoal da Marco Polo, que até eram sócios. Nós estamos restabelecendo esse contato. A nossa Câmara, inclusive, tem um escritório em Delhi, então somos muito mais atuantes. Nós temos, de fato, hoje uma parceria, há bastante tempo que eu tenho, também as nossas câmaras, com a Apex. Sim. Então, acho que tudo isso realmente tem evoluído de uma forma que as coisas aconteçam numa escala muito maior, com muito melhor resultado. Agora, vindo mais para baixo ainda, porque quando você fala em comércio internacional, no início são os grandes grupos dos dois países ou de vários países. Agora, vamos descer mais 2 degraus da escada, para a base da pirâmide. Isso significa investimentos no Brasil, investimentos na Índia. Isso significa mais empregos, isso significa oportunidade de negócio para os pequenos negócios. É isso que está ocorrendo na sua avaliação? É isso que está ocorrendo. É, sem dúvida, o setor que mais precisa de apoio. Sem dúvida. Uma empresa grande contrata você, a mim, contrata quem ele quiser no país que vai, e ele vai e se desenvolve. Sim. Você hoje tem, por exemplo, uma VEG, que tem uma presença fantástica, como outras que também tem, a Perto e outras tantas na Índia. Algumas foram até pequenas no começo, mas têm a capacidade de contratar gente. A Todos pequena e média, pequenos. pois é, exatamente. Todos nasceram pequenos um dia. E a Índia, que com essa população... E outra coisa, o indiano tem uma veia empreendedora extraordinária. Sim. Nos Estados Unidos, que está nessa história toda hoje em dia, 1/3 do Silicon Valley são indianos muito bem-sucedidos. Você tem mais de 3 milhões de indianos nos Estados Unidos, dizem que até 300 mil são médicos. Enfim, eles são realmente, talvez, a diáspora mais bem-sucedida no mundo. Não é simplesmente mão de obra barata. Claro. Então, muitos realmente começaram pequenos, como se diz, inclusive no exterior. A própria diáspora eu considero tão importante quanto ir à Índia para fazer negócio, porque a presença deles na África, no Caribe, nos países da Commonwealth, é muito forte. A Câmara está às ordens, inclusive, para quem precisar ter contato. Nós temos hoje realmente um relacionamento muito forte, muito privilegiado. Com o lado empresarial, temos MOU com as principais acordos de entendimento com as principais entidades empresariais da Índia, que também vão de grandes empresas a pequenas e microempresas, como é a Confederação das Indústrias, como é a FIC, como é a SOCHAN, são as principais entre muitas outras entidades, e realmente nós temos possibilidade de ajudar
E muito importante que venha realmente ter um apoio, não só que também são importantes parceiros, as nossas embaixadas, brasileira na Índia como a indiana no Brasil, mas que também seus consulados, que também são atuantes, mas com a Câmara, porque muitas vezes vem a Câmara, estou com um problema, fiz um negócio que não está indo bem. Falei, pergunta para a Câmara antes, que a gente pode ajudar. Depois que virou problema, você tem que ir ao advogado. Não. Agora, quem quiser fazer contato com a Câmara, é esse e-mail que está aqui no site? Sim, pode ser. Então, sem problema. Esse e-mail tem contato lá para falar com quem quiser. Bom, quando a gente fala dessa evolução, essa mudança mundial que está ocorrendo, não só com a Índia, não só com o Brasil, com a União Europeia, enfim, esse rearranjo, a visão final disso é termos a paz, ou isto, como está configurado, nos leva a um risco de uma grande conflagração mundial, que eu espero que não aconteça? Bom, eu também espero, Rui, mas acontece que realmente as coisas estão bem imprevisíveis, não é? Estão. O próprio Trump está comemorando, talvez com razão até, de conseguir melhorar essa situação entre Israel e Hamas, etc. Mas eu acho que os riscos estão aí. Sim. O esforço de Ucrânia e Rússia também tem que ser feito e tem que ser melhorado. Sim, mas quando a gente fala, esses são os principais conflitos, a quantidade de conflitos que tem pelo mundo é uma coisa imensa e que realmente o noticiário em geral não divulga. É verdade. Então o esforço de paz, ele realmente tem que ser muito grande. E o Gandhi, que realmente foi uma figura que o mundo reconhece, acho que tem que ser mais lembrado do que nunca. Fantástico. Não é? É óbvio. Porque é o jeito que realmente conseguiu, através da paz, fazer, primeiro, a independência da Índia e, segundo, transmitir para o mundo todo esse clima de buscar paz, que é fundamental. Agora, a coisa muito importante é que a relação nossa, Brasil-Índia, ela está se intensificando também em grande parte por este lado. A busca da paz, o yoga, que é uma coisa que ajuda muito, e toda essa cultura indiana que o brasileiro há muitos anos vai, com frequência à Índia, ia muito mais por isso do que para negócio. É verdade. Agora estão indo pelos dois motivos. Que bom, não é? Que bom. Então, acho que nós estamos chegando realmente a uma relação entre os dois países de muita fraternidade, de muito entendimento. Nós mesmos promovemos muita coisa na área de cultura, que é muito importante entre os nossos países. Você vê, a Índia é um país que fala até hoje 24 línguas oficiais, tem 200 e tantos dialetos, e consegue com isso, ainda com o mundo tendo essa interferência global, ter uma independência cultural, preservar suas culturas, coisa que nós mesmos do Brasil fazemos com alguma dificuldade. Talvez por essa diversidade de linguagens é que eles se dão bem, que assim eles não conseguem falar tudo que pensam, evitam conflitos e com isso você tem a paz. Talvez seja o que possa ser um exemplo para o resto do mundo na busca da paz. O que os une, sem dúvida, na língua é o inglês, o hindi como segunda língua, e a coisa mais comum é nas escolas você ter pelo menos mais um ou dois dialetos, não é? Então, eles preservam os seus valores. Isso é outra coisa que a Índia, às vezes, é criticada na sua diplomacia. Eu admiro profundamente, porque a Índia sabe exatamente o que quer, tem estratégia, tem plano, planejamento. O Brasil padece dessa dificuldade. Aliás, o presidente Modi deu um exemplo claro que a Índia tem o seu planejamento e o seu direcionamento. Mas, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Pediria suas considerações finais. A minha consideração final é isso que eu volto a dizer, que, infelizmente, tudo que está ocorrendo no mundo está levando, como no nosso caso, felizmente, de unir mais os nossos dois países. A prova disso é que o Modi, que é um homem brilhante, acaba de fazer, há mais de 12 anos, não ia um alto executivo para a China, onde sempre havia um tipo de dificuldade. O Modi acaba de fazer uma visita à China para fazer um grande encontro e ele busca, inclusive, com o Paquistão, que também é um outro problema vizinho que eles têm. Então, acho que a Índia realmente tem encontrado um caminho importante e nós, brasileiros, espero que saibamos seguir o seu exemplo e consigamos também fazer essa ligação mais intensa entre os nossos dois países, porque são ambos grandes países com grandes oportunidades. Tenho certeza disso, tanto é que um dos grandes negociadores do Brasil, o Dr. Geraldo Alckmin, está indo para lá, é verdade.
para fazer essa abertura, um homem que na nossa avaliação tem feito trabalho brilhante. Sem dúvida. Né? E claro, com a autorização do presidente, dos órgãos públicos e todo o resto. E queremos agradecer muito, Roberto Paranhos, do Rio Branco, a sua participação, a transmissão do conhecimento acumulado e desejar que a paz reine no mundo através de negociações e a busca do bem-estar social. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Olá, empresário! Hoje o assunto é a aposentadoria do MEI, um tema que muita gente pergunta, mas poucos explicam direito. A aposentadoria do MEI, ela funciona de uma forma bem parecida com a de quem trabalha com carteira assinada, mas é válida só para quem tem CNPJ. As principais modalidades são por idade e por invalidez, e para ter direito é preciso pagar todo mês o DAS, aquela taxa que inclui o ICMS do Estado, o ISS do município e o INSS, que é justamente o que garante a sua aposentadoria. Com o pagamento em dia e os requisitos certos, idade e tempo de contribuição, o MEI pode se aposentar por idade. Homens aos 65 anos, mulheres aos 62 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição. O valor inicial é de um salário mínimo por mês. Mas atenção, o MEI pode receber até R$ 8.157,41, que é o teto da aposentadoria do INSS. Para isto, basta aumentar a contribuição mensal ao INSS. Inclusive, quem quer se aposentar mais cedo também pode, e é só complementar o pagamento em 15% a mais todos os meses. Para pagar esse valor adicional, é só emitir a Guia de Previdência Social, GPS, pela internet. E se quiser ajuda com isso, o Simpe faz tudo para você. E tem mais, se o MEI ficar inválido, tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente. E em caso de falecimento, os dependentes podem receber pensão por morte. Ou seja, ser MEI é mais do que empreender, é também garantir o seu futuro e o da sua família. Até mais!